Não se acende a luz do sol nos 220 voos dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com a chave de um carro conversível do ano. Não se acende a luz do sol com a ponta de um cigarro, um baseado, coisa assim. Pra que medir força com o sol da justiça? Pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Aonde está a honra dos orgulhosos? Se a sabedoria mora com gente humilde, liberdade, liberdade. Aonde está a honra dos orgulhosos? Se a sabedoria mora com gente humilde, liberdade, liberdade. Não se acende a luz do sol Aleluia. Semana passada, vocês estão lembrados da mensagem? Qual foi o texto que nós usamos semana passada? Mateus, capítulo 6, verso 33. Nós falamos semana passada do texto que diz: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Só que não deu tempo de falar sobre tudo. Nós falamos somente sobre a primeira parte, o reino de Deus. E a justiça de Deus eu vou falar hoje. Só que a justiça de Deus está um capítulo anterior. É interessante, né? Esse Sermão da Montanha, mas é muito forte. E todas essas coisas vos serão acrescentadas, ou seja, o reino de Deus e a justiça de Deus nos serão acrescentados. Agora vai lá, volta um pouco, Mateus 5, versículo 20. Mateus 5 vai dizer o que é a justiça de Deus. Em que consiste a justiça de Deus? Versículo 20. Quer dizer, você vai entender o que Mateus diz no capítulo 6, 33, no capítulo 5, versículo 20. Olha só, diz o texto, todos acharam? Amém, glória a Deus. Quantos amam o Evangelho de Jesus Cristo? Diz amém. Amém. Eu também.
Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vou repetir o texto. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Curva a sua cabeça e oremos. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui diante da Tua palavra que é preciosa e poderosa. Vivemos através dela, a nossa fé está baseada nela, a nossa vida está baseada naquilo que o Senhor deixou para nós. Então que a Tua palavra hoje seja suficientemente aproveitável para a nossa vida hoje e amanhã, que nós venhamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendermos hoje, para a glória do Teu nome. É o que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Essa canção fala da justiça, o sol da justiça, Jesus Cristo de Nazaré. Realmente, Ele é o sol da justiça. Jesus veio e nos colocou diante de Deus. Jesus veio e nos colocou diante do Pai. E a partir do momento que Jesus nos colocou diante do Pai, a nossa vida passou a ser baseada não na justiça dos homens ou na nossa própria justiça. A partir do momento que Jesus nos coloca diante de Deus, a justiça de Deus prevalece sobre nós. O Evangelho faz isso. O que o Evangelho faz nas nossas vidas? O Evangelho trata os nossos atos interiores. A justiça de Deus é justamente isso. É o tratamento que o Evangelho faz dentro de nós. Ele resolve a motivação que está por trás dos nossos atos exteriores. Porque tudo aquilo que eu faço com a minha mão, ou que eu falo com a minha boca, tem uma motivação. Sim ou não? Nem tudo que sai da minha boca e nem todos os atos que eu pratico condizem com aquilo que está dentro de mim. E o que o Evangelho faz? O Evangelho pega e faz um alinhamento. A gente não fez o alinhamento do som aqui, vem um engenheiro. Toda vez que muda qualquer coisinha aqui, tem que vir um engenheiro e fazer o alinhamento do som. Que bom que a gente chegou nesse nível, né? De contratar um engenheiro para fazer alinhamento de som. Glória a Deus. O Evangelho, ele faz isso. Ele alinha os nossos atos externos aos nossos atos internos. Ele faz esse alinhamento. Ele resolve a verdadeira motivação das nossas atitudes, que as pessoas veem, mas elas veem e elas não conseguem enxergar a motivação real que está ali dentro. Jesus coloca o homem diante de Deus, e a partir do momento que nós estamos diante de Deus, a luz do Evangelho vem e nos mostra as reais intenções do nosso coração. Faz com que Deus governe na nossa vida agora. A justiça de Deus é a manifestação do governo de Deus nas nossas vidas agora, para termos acesso completamente a Deus no futuro. Então a justiça de Deus é isso. Eu estou aqui parafraseando toda a doutrina da justificação que está lá em Romanos, que é muito complexa. Eu estou aqui resumindo, trazendo umas questões mais claras dentro desse contexto aqui de Mateus 5. É o que faz Deus, a justiça de Deus é o governo de Deus sobre nós, para termos acesso a Deus completamente no futuro. Então Deus alinha os nossos atos internos com a vontade dEle, para que um dia a gente tenha acesso total a Ele. Bom, nós estamos aqui no Sermão do Monte. O Sermão do Monte fala das condições para a entrada no reino dos céus. Se você olhar o capítulo 5, versículo 1, ele vai falar das bem-aventuranças. Capítulo 5, versículo
13 vai falar sobre o sal, depois no 14 sobre a luz. No 17 diz que Jesus não veio para abrogar a lei, mas para cumpri-la. Para cumprir essa lei. E depois Jesus nos ensina algumas leis que são necessárias. Que são necessárias cumprirmos dentro de nós, não somente no nosso exterior. E é isso que eu queria destacar para vocês hoje. O texto base diz: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, versículo 20 diz o quê? Jamais entrarei no reino dos céus. Bom, a justiça de Deus é baseada em leis. E essas leis, dos versículos 21 ao versículo 48, são resumidas em 4 leis. Vamos mergulhar nisso aí? Diga amém. Então vamos lá, vamos recapitular. Nós falamos do reino de Deus e hoje nós estamos falando da justiça de Deus. Como a justiça de Deus se manifesta nas nossas vidas? A justiça de Deus se manifesta nas nossas vidas ao interiorizarmos aquilo que é exposto, aquilo que é falado, que condiz com a vontade de Deus. Eu digo, eu sou servo de Deus. Então agora, o Sermão da Montanha diz, não, você diz que é servo de Deus, agora você vai viver isso dentro de si. Isso vai ser interiorizado dentro da sua vida. Vamos lá. O Sermão da Montanha fala das condições para entrarmos no reino de Deus. A condição para herdar o reino futuro é viver a justiça de Deus no presente. O próprio Jesus nos impulsiona a viver a justiça dele agora para herdar o reino totalmente no futuro. Por isso que o Sermão da Montanha está aqui. Ele te coloca um padrão do que é o céu. O Sermão da Montanha é o padrão na terra do que é o céu. A igreja é a representação mais próxima do que é o céu. Não é o céu. Igreja não é o reino. Mas aqui tem uma representatividade mais próxima do que nós viveremos lá eternamente. Como era a justiça dos escribas e fariseus? Era uma justiça de atos externos. A motivação interna era diferente da motivação externa. Os atos deles eram aprovados pela sociedade, mas eram reprovados diante de Deus. É o que Jesus estava fazendo. E o que Jesus estava fazendo era justamente dizer para eles o seguinte: olha, os atos de vocês são muito bons perante a sociedade. Mas eu trouxe a luz do Evangelho, eu trouxe a luz de Deus aqui. Essa luz está revelando que as obras que vocês fazem são malignas. As obras que vocês falam, que vocês praticam, não condiz com aquilo que está dentro de vocês. Jesus colocou as intenções dos fariseus e escribas diante de Deus. É o que Jesus faz comigo e com você diariamente. Jesus pega quem somos, o que estamos fazendo e coloca-se diante de Deus isso. E quando nós somos colocados diante de Deus, as nossas máscaras elas caem, a nossa capa ela sai e a gente fica nu diante de Deus. É o Evangelho. A luz do Evangelho ilumina e reprova. A luz do Evangelho, ela realmente ilumina as nossas vidas, mas para reprovar alguma coisa que não presta em nós. Diga-se de passagem, são muitas coisas que não prestam em nós. Sejam atos, pensamentos, ações, omissões. E Jesus fala assim, olha, a justiça de vocês precisa exceder em muito a dos escribas e fariseus, porque senão vocês não vão herdar o reino de Deus. Ou seja, o que ele está dizendo é que os escribas não tinham um coração iluminado pela justiça de Deus. As intenções do coração eram divergentes com aquilo que eles estavam falando.
E eles tinham uma preocupação enorme com a justiça. Eles se preocupavam rigorosamente com as questões legalistas. Eles tinham um zelo tão grande, mas tão grande, que esse zelo se tornou legalismo. Nosso zelo precisa ser baseado na justiça de Deus, não na nossa justiça. Vamos lá. Como viver a justiça de Deus? Vamos repetir? Como viver a justiça de Deus? Eu não vou responder por mim mesmo, eu vou responder pela palavra. Dos versículos 21 ao 48 falam de 4 questões sobre a justiça de Deus. Primeira delas, a ira. Como nós vamos lidar com a ira? A segunda questão, adultério. O que é o adultério dentro da justiça de Deus? A honestidade. O que é ser honesto diante da justiça de Deus? E o amor. São 4 coisas. Repete comigo. Ira, adultério, honestidade e amor. Vamos lá para o primeiro passo? A ira. Capítulo 5, versículo 21. Quer dizer, no versículo 20 o texto vem, olha, vocês precisam viver diferentes dos escribas e fariseus. Aí no versículo 21 ele diz, ouvistes que foi dito aos antigos? Não matarás. Aí no versículo 22 diz, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo, no original não tem esse sem motivo não, tá? Se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Então vamos lá. O ato externo aqui no texto é o que? O versículo 21. Matar, sim ou não? Vamos lá, olha aqui para mim. Nós vamos entender isso aí. O ato externo em relação à ira é o que? É o homicídio. Sim ou não? É o homicídio. E o ato interno em relação à ira é o que? É a própria cólera que é produzida dentro de nós. E o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, que tanto o homicídio quanto a cólera, a raiva que sentimos em relação ao nosso próximo, dá no mesmo. A diferença é que uma é um ato externo e a outra é um ato interno. E o que Jesus veio fazer foi o quê? Dizer que tanto um quanto o outro está errado. Porque os escribas, eles se vangloriavam de não matar ninguém. É ou não é? Eu nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí. Não é assim? Eles se vangloriavam disso, só que Jesus quis mostrar para eles o seguinte, olha, esses atos, eles são externos, mas eles também são internos. A ira que eu tenho dentro de mim em relação ao meu próximo, equivale ao assassinato que eu posso cometer em relação ao meu próximo. Agora, é claro que as consequências de um e as consequências do outro, perante a sociedade, são, em proporção, é incontável. Agora, o que Deus quer fazer conosco é isso. O Evangelho quer alinhar. Porque nós nos estribamos, nós confiamos muito nos atos externos. O ato externo é matar. Eu não matei. Mas eu já estou matando há muito tempo, eu já matei há muito tempo. E a gente fica ali, meu Deus do céu, olha, eu estou muito bem justificado, eu nunca traí minha mulher nunca me pegou em adultério. É o segundo passo. O Evangelho, ele fala aqui do adultério. Ele diz, versículo 27, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. O ato externo é o quê? É o ir lá e praticar o ato. Sim ou não? Não é o ato externo? Não é o ato que é repudiante? Não é o ato que todos nós fugimos dele? Porque nós vamos sofrer sanções da sociedade, porque nós acreditamos acima de tudo que existe um Deus que deve ser honrado e que o matrimônio deve ter um leito sem mácula, deve ser um leito sem mácula. E graças a Deus por isso. Agora, o ato interno é o olhar impuro, o olhar lascivo. Isso que precisa ser tratado na vida do povo de Deus, nas nossas vidas.
dia após dia você se pega com atos internos. Talvez você passe por essa vida e receba um diploma no dia do seu velório. Homem bom. Nunca vi esse homem atrás de um rabo de saia, mas a saia do rabo estava atrás da mente dele. Assim, homem bom, esse aqui é bom, diploma de honra, um mérito pós-mortem. Mas a gente precisa estar preocupado com algo interno. E essas atitudes internas é que nos levam para as atitudes externas. Por isso que Jesus se preocupou com elas. Por que Jesus trata das atitudes internas? Porque as atitudes internas podem nos conduzir às externas e causar um transtorno muito maior ainda. Então ele trata internamente para que com as nossas atitudes externas não sejamos destruídos. Então o que precisa ser tratado é o que está dentro. Essa aparência de piedade que nós temos, pouco vale diante de Deus. Os escribas e fariseus tinham uma aparência de piedade enorme, gostavam de orar em pé nos templos. Você dizia, cara, que cara de oração. Um dia uma pessoa perguntou para mim, irmão, quantas horas o irmão tira de joelho? Eu falei assim, tirar de joelho eu não consigo, tirar de joelho. Eu não sei o que é isso, tirar de joelho. O que é? Me explica o que significa esse termo. Eu digo, irmão, olha, deixa eu te falar uma coisa. Oração é a vida contínua do crente, independente do momento que ele esteja tirando de oração. Um momento específico. É preciso você tirar um momento específico? Sim, é. Mas oração é um ato contínuo de vida. Toda hora você ora. 1 Tessalonicenses diz, orai sem cessar. Você acorda, você ora, você dirige, você ora, você está dentro do chuveiro, você está orando, você está dirigindo, você está orando, falando em línguas, xarabalabassuriando, e tal, e queimando, bota fogo no capeta, guarda os meus filhos, guarda isso. É ou não é? Tá, solta fogo, sai para lá, ri para lá, para trás, e aí vai. E aí vai. Eu tenho hora o tempo todo, tenho que orar o tempo todo. Oração é o tempo inteiro. Mas eu não vou ficar 2 horas de joelho diante dos irmãos para dizer, esse cara aí, esse cara aí está orando muito. Então, o ato interno e o ato externo precisam ser alinhados. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? É o que diz o livro de Tiago. Não são dos atos internos? Por que esses atos internos precisam ser trabalhados? Porque uma hora ou outra eles se exteriorizam. Tudo aquilo que você faz, as suas ações, elas são uma decorrência dos seus pensamentos, das suas atitudes internas. Uma hora ou outra você vai praticar aquilo que você está tanto pensando, sonhando, imaginando. Então, o adultério precisa ser combatido? Claro. Mas Jesus está ensinando algo aqui que vai nos ajudar muito. O pensamento lascivo precisa ser combatido também. O pensamento lascivo precisa ser combatido nas nossas vidas. É claro que existirão homens muito mais bonitos que o seu marido. Com certeza. Eu também não tenho dúvida. Claro que tem, para não se engane. Tem. Seu pai? Meu sogro nunca que é mais bonito do que eu. Nunca, tá doido? Você acha que não vai ter um mais bonito que você? Claro que vai ter. E você acha que tua mulher não vai olhar para eles? Claro que vai olhar. Vai. E assim também o marido. Você acha que não vai ter mulher mais bonita que a tua? Vai ter sim. Isso é a pior hipocrisia do mundo. A minha mulher mais linda do mundo. Mentira, tem muita mulher mais bonita que a tua. Gente, tem ou não tem? Vamos parar de bestagem. Tem sim. Tem. O evangelho te puxa para a realidade. Vamos cair na real, vamos sair desse mundo. Vamos sair do fantástico mundo de Bob, vamos cair no evangelho.
Aí o Evangelho vai fazer o que com você? Olha, diante de tudo isso, que os atos poderosos do Espírito Santo ocupem a sua vida, a sua mente, a sua boca, os seus ouvidos. Aí Filipenses vai falar em tudo que nós devemos pensar, tudo que é puro. Vou pensar em tudo que é puro. Isso precisa ser trabalhado dia após dia. Porque existem coisas mais atraentes para todos nós, não tenha dúvida, porque senão o mundo não seria atraente. Senão o mundo não sugaria, senão o mundo não puxaria, senão pessoas não se perderiam no meio do caminho, senão pessoas não deixariam. É claro que existe. O Evangelho não te chama para uma vida alienada, não. O Evangelho te diz, olha, é assim, funciona assim. Aqui está o reino de Deus, aqui está o reino das trevas. Os atos internos precisam ser alinhados com os atos externos. Terceiro lugar. Primeiro lugar, ira. Ou seja, não adianta se eu disser que eu não estou matando ninguém fisicamente, mas aqui eu já matei, dá no mesmo. Segundo lugar, adultério. Se eu disser, nunca traí minha mulher, pastor, mas a minha vida é uma vida de lascívia, uma vida lasciva, tá a mesma coisa, tá no mesmo saco. Então precisa ser mudado. Terceiro lugar, honestidade. Versículo 33. Fala dos juramentos. Também ouvistes que foi dito nos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Sim? Os escribas diziam assim, eu não juro em falso, porque o nome de Deus é o nome santo, o Yahvé, impronunciável. Tá bom. Cumpriu o protocolo? Aí o que vem o Evangelho e diz? Versículos 34. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, o que passar disso vem do maligno. O ato externo aqui é o quê? O que a gente identifica no ato externo aqui? É o jurar falsamente. Nunca jurei falsamente com ninguém. Pastor, nunca fui no tribunal acusar ninguém. É um ato externo. O ato interno. Não jure de forma alguma. Se você precisa de um juramento para que as pessoas confiem em suas palavras, a sua palavra não vale nada. Se eu preciso colocar Deus como tutor daquilo que eu digo, a minha palavra não vale nada. Se eu preciso colocar a mim mesmo, ou se eu preciso matar todo mundo, é porque minha palavra não está valendo nada, né? No emprego, pastor, o meu cunhado morreu. Não, no emprego, né? Geralmente assim. O que aconteceu? Não, meu cunhado morreu. E no outro dia, a minha sogra morreu. E no outro dia, meu tio, tadinho, Tintim Zezinho, lá do interior de Minas, morreu. Mata todo mundo para validar a palavra. Ou jura por todo mundo para dizer, para fazer com que as pessoas acreditem no que ela está dizendo. Olha, irmão, eu juro por Deus, eu juro por mim mesmo, que cai um raio do céu agora. Se o que eu não estiver falando não seja verdade. Se precisamos disso, então, em quarto lugar, o amor. Vamos lá, versículo 38. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Qual o ato externo, então? O que a pessoa fez, você vai lá e retribui. Olho por olho, dente por dente. A pessoa fez alguma coisa contra você, você vai lá e retribui. Se a pessoa te deu um tapa na cara, você vai lá e... Tum! É assim? Ok. O fariseu dizia assim, olha, eu nunca retribuí ninguém com um tapa na cara. Eu não faço isso. Aí Jesus vem e diz o seguinte, versículo 38. Eu, porém, vos digo,
não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra face. Para o escriba e o fariseu valia o ato em si. Para Jesus vale algo que eu tenho que fazer a mais. O cara te deu um tapa na cara. O que você tem que fazer a mais como justiça de Deus? Bate aqui do outro lado agora. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vire chuva sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa vocês terão? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. O ato de Deus é muito mais à frente, o ato que Jesus fala para nós vai muito além do que esse ato de justiça, de retribuição física. A justiça de Deus é muito mais do que não retribuir fisicamente. A justiça de Deus é andar mais uma milha, é oferecer outra face, é amar os que te odeiam, tratar dos que te perseguem, orar por eles também. A justiça de Deus é algo que realmente vai fazer com que o reino de Deus se complete nas nossas vidas. A justiça de Deus trouxe um padrão, ela se manifesta nas nossas vidas. E ela nos ensina que o reino de Deus está em nós. A ira, o adultério, a honestidade e o amor. Esses atos externamente e internamente vividos trazem um padrão de Deus. Tanto um quanto o outro, tanto o ato externo quanto o ato interno é reprovável diante de Deus. Então eu não vou matar ninguém fisicamente, eu não vou pegar uma faca e também não vou deixar que o ódio tome conta da minha vida em relação ao meu amigo, ao meu irmão. Eu não vou trair a minha esposa, mas também não vou permitir que a minha vida se torne uma vida de lascívia. Não vou viver dessa forma. Eu não vou jurar falsamente, mas também não vou jurar de qualquer outra forma, porque a minha palavra deve ser sim, sim, não, não. Então eu vou ter que alinhar a minha vida. Vou ter que me arrepender de tudo aquilo que veio, que fez parte da minha história e deixar que o Evangelho alinhe isso. A justiça do reino de Deus se manifesta agora, para depois herdarmos o reino em sua totalidade. É o que vai acontecer comigo e com você. A justiça do reino de Deus se manifestando agora poderosamente nas nossas vidas, tirando toda a nossa vida e colocando a vida de Deus, alinhando toda a nossa história, colocando-nos no eixo do Evangelho, tirando tudo aquilo que nos afasta de Deus, nos levando sempre a ações de graça diante do nosso Jesus, fazendo com que a gente viva para Ele e por intermédio dEle. A gente desfruta as bênçãos do reino presente, e a justiça de Deus é uma dessas bênçãos. Que bom você ter o poder do Espírito Santo dentro de você, para poder dizer não. As bênçãos da justiça de Deus já estão em nós. Pelo poder do Espírito Santo eu digo não. Pelo poder do Espírito Santo eu tomo uma atitude que é reta diante de Deus. Querido, se alegre em Deus, porque você agora, pelo poder do novo nascimento de Jesus Cristo, tem domínio. Você agora tem domínio.
você e eu estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas agora nós temos domínio. E agora a nossa vida é alinhada na presença de Deus. Nós desfrutamos das bênçãos do reino de Deus. Antes nós resolvíamos todos os nossos problemas com critérios falhos, agora nós resolvemos as nossas vidas com critérios eternos. Antes eu resolvia a minha vida conforme o meu pensamento, hoje eu resolvo a minha vida conforme o pensamento de Deus, porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo na fé no Filho de Deus. Então a minha vida agora tem um novo padrão, tem um novo padrão, e eu quero te convidar nessa noite, meu querido, a viver esse novo padrão que Jesus entregou para você, a desfrutar dessa bênção, É por isso que Mateus 6,33 diz que nós buscamos o reino e a justiça, e essas coisas, o reino e a justiça, são acrescentadas. Por que que isso é bênção? Quando nós buscamos o reino e a justiça é acrescentado. Então eu vivo não conforme o meu padrão, mas agora eu vivo conforme o padrão de Deus, e a justiça de Deus é acrescentada à minha vida, dia após dia, e eu começo a viver não segundo o que eu quero, eu começo a viver não segundo o que eu penso, eu começo a viver não segundo a minha forma de agir, mas eu começo a viver conforme Deus quer da minha vida. Agora tudo muda, tudo é transformado, a justiça de Deus está em nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A justiça de Deus se manifesta em mim, se manifesta em ti, se manifesta em nós. Agora eu tenho condições de dizer: não, meu estilo de vida vai ser santo. Não, a justiça de Deus é o meu critério de vida. Não, eu não quero viver mais assim. Eu não quero viver mais assim. E você é um abençoado por conta disso, e eu sou abençoado por conta disso. Nós somos abençoados por conta disso. Por que que você tem motivo nessa noite de glorificar a Deus muito e muito e muito, muito? Porque a justiça de Deus te abençoa. Você está aqui somente por causa da justiça de Deus. Nós estamos aqui por conta da justiça dEle. E a justiça dEle é perfeita. A justiça de Deus pegou o filho dEle e entregou para o matadouro. A justiça dEle é uma prova poderosa do amor dEle sobre as nossas vidas. Você lembra lá de Isaac sendo levado para o lugar de sacrifício? Como um tipo, ou seja, algo que iria acontecer no futuro. A justiça de Deus se manifestaria através do próprio filho dEle, para que nós tivéssemos acesso a essa justiça do Pai. Então você hoje tem acesso a Deus. Você tem acesso a Deus pelo sangue de Jesus. E você hoje tem a capacidade de dizer: eu sou livre para adorar. Eu sou livre para amar. Eu sou livre para viver conforme os mandamentos de Deus. Eu sou livre para amar. Eu sou livre para perdoar. Eu sou livre. Eu tenho condições hoje de dizer: eu te perdoo. Eu tenho condições hoje, pela graça infinita de Jesus, de dizer: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. O sol da justiça pairou sobre a minha vida na grande revelação de Jesus Cristo, a encarnação. O Deus que se faz carne trouxe o sol da justiça sobre mim, sobre ti e sobre nós. E hoje você pode dizer: Abba, Pai. Hoje você pode dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Porque sem a justiça de Deus eu não podia nem não posso fazer isso. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado
a quem tem me ofendido. A justiça de Deus trouxe para você a oportunidade de perdoar e ser perdoado. A justiça de Deus trouxe essa oportunidade. Feche seus olhos. No capítulo 24:15, os discípulos perguntaram: Senhor, quando virá? Quando será o fim? Ou seja, quando o reino vai se completar nas nossas vidas? Aí ele diz lá uma série de questões que vão acontecer: guerra, rumor de guerra, pai contra filho, filho contra pai. Esse evangelho será pregado, aí sim virá o fim. Ou seja, o fim é o novo céus e a nova terra que virá sobre todos nós. Mas antes de tudo isso, a justiça do reino de Deus é manifesta em mim, em você e em nós.